Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos dar início à nossa escola dominical, a nossa lição, a lição de número 8. Quero agradecer a Deus, a todos os irmãos que têm cooperado conosco, assistido a cada aula. Deus abençoe os irmãos. Nós sabemos que não é a mesma coisa de estarmos na igreja, mas que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos que têm cooperado, que têm se interessado pela escola dominical e pelo ensinamento, o aprendizado da palavra de Deus. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 8. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, eu quero te agradecer, meu Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos a Tua palavra. Pai eterno, abençoa todos os nossos irmãos que estarão ouvindo a Tua palavra, o ensinamento, meu Deus. Pai de amor, nos ajuda, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição é a lição de número 8. Ela tem data de 24 de maio de 2020. O título da nossa lição vai nos ensinar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto áureo está aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Efésios 2 e 20 é o nosso texto áureo, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós estaremos estudando neste dia a respeito da construção da igreja. Como assim? A igreja visível, as quatro paredes? Não. Nós estaremos estudando a respeito da construção da igreja espiritual. A base dela, a sua fé, o seu alicerce, se estamos seguindo, se estamos fora do propósito, qual é a nossa base, qual é o nosso fundamento, a nossa estrutura. Então, quando se fala de edificado, está falando de um edifício que foi construído sobre o fundamento. Esse fundamento que é exatamente a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, a igreja, ela é alicerçada, construída sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento em relação ao ensino deles. Aquilo que eles apresentaram, receberam de Jesus, foram escolhidos por Jesus, os apóstolos, foram enviados ao campo, e assim na propagação do Evangelho, a igreja foi crescendo, porém estruturada sobre o que Jesus ensinou aos apóstolos e o que os apóstolos repassaram aos fiéis. Então a igreja está sendo construída sobre o alicerce, o fundamento, a base, a doutrina dos apóstolos, apontando para a pedra principal, Cristo. Por isso, nós vamos ler um pouquinho mais para frente, quando Jesus fala para Pedro: edificarei a minha igreja, vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, em relação à afirmação do que Pedro disse a respeito de Jesus, dizendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Sobre essa afirmação, Jesus constrói, edifica a sua igreja. Então nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós estaremos aprendendo a respeito da base da igreja, os seus fundamentos, a respeito dos apóstolos, que significa mensageiros ou enviados, a respeito dos profetas, aqui tratando da carta aos Efésios,
nós sabemos que é do ministério profético, que é um dom ministerial. Esses profetas são os profetas do Novo Testamento, que têm um ministério da parte de Deus a respeito daquilo que foi revelado a eles em relação aos gentios. Eu quero já ler com os irmãos, aqui 1 aos Coríntios, capítulo de número 3. 1 aos Coríntios 3, eu vou ler do versículo 9 em diante, quando Paulo escreve à igreja de Corinto em relação à divisão que havia, e ele apresenta a obra que tanto ele como Apolo e os outros apóstolos faziam em relação à igreja. Versículo 9, 1 Coríntios 3, 9 em diante. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Observe, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Então, o fundamento dos apóstolos. Que fundamento é esse? Exatamente o que Cristo ensinou. A base sempre aponta para Cristo. Por isso, a pessoa principal do Evangelho é Cristo. Então, tudo que Cristo ensinou, sua doutrina, a sua pessoa, Paulo está falando, olha, eu coloquei o fundamento, que é Cristo, e em cima desse fundamento, olha que interessante, e outro edifica sobre ele. Então, Paulo coloca o fundamento é Cristo, é a doutrina dos apóstolos, vem outro, em cima deste fundamento, ele vai construindo o edifício. Então, que fundamento é esse? Exatamente a doutrina dos apóstolos, o ensinamento que eles receberam de Jesus, a sua pessoa, toda a sua doutrina. Paulo põe um fundamento e o outro vai edificando em cima do fundamento, daquilo que foi ensinado. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então aqui nós temos que tomar um grande cuidado. Veja cada um como está construindo em cima desse fundamento. Por isso é importantíssima a escola dominical. Versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Observe. Não pode haver nenhum outro fundamento. A doutrina dos apóstolos, a base da doutrina dos apóstolos é Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Aponta para Jesus. Não pode ter outro fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ele é o fundamento, a base, vamos dizer, todo o alicerce de uma construção está sobre a verdade. E a verdade é Jesus. Nós vamos andar mais um pouquinho. Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1. Nós estamos ainda no nosso texto áureo da nossa revista. Atos, capítulo 1. Depois que Judas ele morre, abre-se uma oportunidade de outro ser colocado no lugar dele, até porque a escola dos 12 apóstolos sempre foi conhecido como os 12 apóstolos, então precisava ser colocado o outro. E olha que interessante que nós descobrimos aqui. Atos capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então nós vamos aprender também a respeito do apóstolo. Observe as qualidades que foram para que o outro apóstolo que iria entrar no lugar de Judas, que foi Matias, observe as qualidades que ele deveria ter, suas características. Então, Pedro é bem detalhista nisso, que é necessário que ele convivesse desde lá de João Batista, o batismo, acompanhasse toda a trajetória de Jesus ao lado,
os ensinamentos, a sua morte e também a sua ressurreição, participasse de alguma forma dessa ressurreição, vendo Cristo ressurreto, para que pudesse testemunhar as demais pessoas que estariam ouvindo, assim, a palavra de Deus. Isso era um requisito para o apostolado. Deveria ser participante do ministério de Jesus. Verdade prática. Jesus Cristo é a principal pedra basilar, ou seja, é o fundamento que pode ser utilizado como a base. Ele é o principal, é Cristo, é essa pedra base da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, Jesus é a pedra principal. Vamos ler, ainda dentro da verdade prática, alguns versículos para nós entendermos. Atos 4, versículo de número 11. Atos 4, versículo de número 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, sempre apontando para Cristo como essa pedra principal, ou pedra angular. Nós já vamos entrar a respeito disso nos primeiros tópicos. Mas antes, dentro da verdade prática, eu quero compartilhar com os irmãos que a doutrina dos apóstolos sempre foi apontando para Cristo. Ele é essa pedra fundamental, é a pedra principal, é a base da igreja. Mateus, eu comentei agora há pouco, Mateus 16. Olha que interessante. Eu vou tentar ler bastante versículo com os irmãos para nós gravarmos a respeito da verdade do Evangelho. Mateus 16:16, quando Jesus pergunta aos discípulos quem é ele em relação ao que o povo dizia e agora aos discípulos. Aí Pedro vai responder. 16:16 de Mateus. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmação que você está fazendo, que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos vendo que a pedra base, a pedra principal da igreja é Cristo. Então quando nós falamos que nós somos edificados, a igreja aos Efésios era edificada, Paulo está escrevendo para elas, mas agora eu também quero aplicar a nós. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, não é a pessoa apóstolo e nem a pessoa profeta. Eles têm o seu valor sim no Evangelho, mas o fundamento não é os apóstolos e nem os profetas, mas sim a doutrina deles. O que eles ensinavam, que foi fundamental, que foi a base, que é a base da igreja verdadeira até hoje. É o que eles ensinaram. Então nós não precisamos de algo novo para ensinar. É até perigoso. Não precisamos de malabarismo, inventar coisas. Nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos, segundo o que eles aprenderam de Cristo. E é essa verdade que libertará o ser humano do pecado e o tornará uma construção, um edifício para a glória de Deus. Então nós estamos fundamentados, a base nossa é exatamente a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles ensinaram a respeito de Cristo. Agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, como eu disse aos irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Efésios 2, do 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, toda a construção, bem ajustada, bem acertada, cresce
para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós estaremos estudando sobre o fundamento, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Cristo é a principal pedra, é o principal alicerce da igreja, mas também estaremos estudando, em relação ao versículo 21 e versículo 22, sobre a morada de Deus agora, no novo concerto de Deus, no Novo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento, o tabernáculo e depois o templo era o lugar onde Deus se manifestava, era o lugar que era conhecido como casa de Deus. Mas agora é revelado a Paulo, e Paulo apresenta isso. As palavras que Jesus disse, que faria morada em todo aquele que creria nele, agora Paulo confirma dizendo que nós somos morada de Deus. Estava escrevendo aos Efésios, que eram os gentios convertidos, mas também aplicamos a nós. Nós somos morada de Deus, e no decorrer da lição também estaremos estudando sobre isso. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, ainda dentro da nossa leitura bíblica em classe. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce, uma base segura, que é uma rocha. Então, todo aquele que ouve as palavras de Jesus, sua doutrina, seus ensinos, todo aquele que ouve as palavras de Jesus e a põe em prática, isso é considerado como um homem prudente, sábio. Por quê? Porque ele construiu a sua casa sobre uma base firme, sobre um alicerce firme, que é Jesus Cristo. A sua vida, a sua fé, a sua caminhada cristã está alicerçada sobre Cristo. Cristo é a verdade. A sua palavra é a verdade, a sua doutrina é a verdade. O texto continua, versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então veio chuva, correram rios, com certeza bateu contra aquela casa, assopraram ventos e combateram aquela casa. Então veio muita dificuldade contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre uma base sólida. E nada aconteceu em relação àquela casa. Permaneceu no mesmo lugar. Porém, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram rios, assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, aquele que ouve a palavra de Cristo e as não pratica, não põe em prática, ele construiu a sua casa sobre uma areia, sem alicerce, não tem fundamento. Uma hora essa casa vai cair. Então nós estamos vivendo hoje, já podemos aplicar isso, num período tão difícil que nós estamos vivendo, num problema grande que a humanidade está enfrentando, de pandemia, de enfermidades, guerras políticas, econômicas. Então tudo isso, se tem mexido com a vida cristã de um homem ou de uma mulher de Deus, há um problemão aí. Porque se estamos edificados sobre uma rocha, sobre o que Cristo nos ensinou, isso não vai abalar a nossa fé. Porque estamos estruturados em uma verdade, que é Jesus. Sabemos das suas promessas e o que nos espera. Conhecemos a verdade de Deus. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Mas aquele que não ouve, não pratica, ou ouve e não pratica, aquele que não dá crédito à palavra de Deus, aquele que não medita na palavra de Deus, não examina, não leva essa palavra a sério. Hoje, no dia em que estamos vivendo, no dia da ministração dessa aula,
24 de maio de 2020. O que mais deve haver na cabeça dessa pessoa são dúvidas. E muitas dúvidas. Não é que o cristão não tem dificuldade ou não tenha dúvida, mas quando ele está alicerçado na palavra de Deus, ele conhece a verdade. Venha o que vier, ele será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A nossa introdução, irmãos, diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Então nós vemos que por meio do sacrifício de Cristo, ele quebrou a barreira que havia, a inimizade que havia entre os gentios, nós, o ser humano, até mesmo os judeus. Ele quebrou a barreira que havia entre o homem e Deus, que era o pecado. O seu sacrifício quebrou essa barreira. Nós éramos inimigos de Deus. E desse novo povo que Deus levanta agora, antes era o povo judeu, mas Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Deus levanta um novo povo, tanto de judeus como grego. Então ele levanta esse povo, e esse povo é chamado de igreja, que significa tirados para fora. Nós estávamos num curso do mundo, fomos arrancados do curso do mundo e trazidos para perto de Deus. Hoje somos povo de Deus, a igreja é esse povo. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Então é importante nós lermos esse texto, 2:21, até está na nossa leitura bíblica em classe, que o apóstolo Paulo compara como um edifício de Deus. Observe, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então essa edificação, essa construção está ainda acontecendo. Então, Paulo compara como um edifício em construção a igreja. A igreja está sendo construída. Sua base, o seu alicerce, o seu fundamento, doutrina dos apóstolos, Cristo Jesus. Então, ela está crescendo. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Tópico 1. O tópico 1 tem 4 subtópicos. Subtópico 1. Tópico 1. Um edifício espiritual. Subtópico 1. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, igreja, um novo povo. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, nós aprendemos, no decorrer do Antigo Testamento, quando Salomão termina o templo, vence o tabernáculo, onde Deus, era a vontade de Deus, habitar no meio do povo. Então vem o tabernáculo, depois vem o templo, e nesse templo, Deus fala para Salomão que os ouvidos dele estariam atentos à oração daquele lugar. E era chamado de casa de Deus. Mas com a vinda de Cristo, sua morte na cruz, abre-se agora uma nova, vamos dizer assim, uma nova morada agora de Deus. Não em relação a templos feitos por mãos de homem, como se havia no Antigo Testamento, mas agora aponta para pessoas, seres humanos. Todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador se tornam habitação, morada de Deus. Então, o santuário dos judeus perde a sua relevância lá atrás.
como o único lugar de adoração, como o único lugar de buscar a Deus. Lembra da pergunta que a mulher samaritana faz para Jesus? Aonde devemos adorar? É aqui em Samaria ou em Jerusalém, por causa do templo? Então havia essa percepção no Antigo Testamento, antes da morte de Cristo, que o templo era o lugar de adoração. Mas com a vinda de Cristo, seu sacrifício, nós, o ser humano, a igreja, se tornou essa morada de Deus, a habitação de Deus. Subtópico 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no espírito, como eu disse aos irmãos. Agora o próprio Deus habita dentro do ser humano. O Deus maravilhoso, Deus grande, Deus eterno, Deus tremendo, ele habita agora dentro do ser humano. E olha que interessante. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo de número 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então imagine a grandeza de Deus. E mesmo assim, esse Deus enorme, em toda a sua soberania e grandeza, habita em nós. O ensino apostólico lembra a Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Então, como nós lemos aqui em Atos 7, nós vemos que nem um templo, nem um lugar, uma morada feita por mãos de homens pode conter a presença de Deus, a sua grandeza. E ele ainda há uma pergunta: aonde me repousarei? Mas isso é lindo. Nós estaremos vendo no decorrer dessa lição que nós se tornamos o templo, a morada de Deus. Pode-se imaginar um Deus tão grande e agora nos fazer morada dele. 1 Coríntios 3, nós estudamos umas lições passadas, eu não me lembro direito qual foi, a respeito da mordomia. Foi exatamente o Douglas Batista que escreveu essa lição, que escreveu também a lição a respeito de mordomia. E ele fala a respeito da mordomia do corpo. Por que a mordomia do corpo? O corpo não é nosso, é templo de Deus, e nós temos que saber cuidar, zelar desse corpo, porque hoje somos morada dele. Então o próprio Deus mora em nós. Muito interessante isso. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o próprio Deus, o seu Espírito, ele mora em nós, habita em nós, permanente. Ele está dentro de nós. Subtópico 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então, quando fala-se que Cristo é essa pedra de esquina, a pedra angular, está falando de uma pedra que ela tinha aproximadamente 12 metros. Porque naquela época, a antiguidade, a arquitetura antiga, eles precisavam de uma base. Tanto para começar um edifício, na sua linha, na sua direção, e também como alicerce, que ele aguentaria o peso sobre ele. Tanto iria dar linha na ambas as partes, que era uma esquina, então iria dar linha para o lado direito, para o lado esquerdo, a linha deveria ser seguida, ele seria o caminho para que todo edifício ficasse perfeito, reto. O peso que viria sobre ele também, ele deveria sustentar todo o peso
do edifício. Então, Paulo compara Jesus, o salmista também aponta para essa pedra que os edificadores rejeitaram, e Pedro, também fala que Cristo é essa pedra principal, a pedra de esquina. Então, Cristo como pedra angular, ele é a base da igreja, a direção da igreja. Por isso que é chamado de pedra basilar, a principal, porque ele vai nos dar a direção e vai sustentar todo o peso da igreja. 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de que Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmos 118 e 22. Então a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou cabeça de esquina. Pedra principal de um edifício, que dá toda a direção. Então, os edificadores rejeitaram, o povo judeu, os mestres, o povo que era conhecido como povo de Deus, eles rejeitaram a Cristo. E ele que é a pedra principal hoje da igreja. Direção que ele nos dá. Então, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente ficou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então ele é a pedra principal de um edifício, ou seja, a pedra principal da igreja e a pedra principal da nossa vida. A nossa vida está alicerçada em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então a nossa vida é construída, edificada sobre a pedra principal, Cristo Jesus. Que toda a linha vem dele, toda a direção de uma construção vem dele. E toda a base e o peso vai cair sobre a pessoa de Jesus. 2. Nosso tópico 2. O fundamento, apóstolos e profetas. Então, o conceito de apóstolos. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. Isso. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, todo o apostolado, todo o ministério dos apóstolos está em torno de que Cristo foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Como eu disse aos irmãos, a regra em Atos 1 e 21 e 22, para ser colocado um novo apóstolo no lugar de Judas, aí Matias entra, era ele ter participado do ministério de Jesus, andado com Cristo, sua morte e participar também da sua ressurreição, observar Cristo, falar com Cristo, estar com Cristo, para que pudesse ser testemunha dos fatos que ocorreram. E em cima disso, em cima dos ensinamentos de Jesus, sua morte e sua ressurreição, o apostolado, ele é formado, a doutrina dos apóstolos. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Então, o apóstolo Paulo vem como um abortivo, o último desses apóstolos escolhido pelo Senhor para afirmar a doutrina, a base, o fundamento da igreja, em cima do ensinamento do que Cristo ensinou. Então Jesus aparece a Paulo, fala com Paulo e revela a Paulo o mistério dos gentios.
Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo e o fundamento. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Quem são esses apóstolos? Atos, capítulo 6, versículo 2 e 4. Há uma murmuração no meio da igreja a respeito das viúvas que estavam sendo desprezadas pelo lado dos gregos, dos helenistas, e depois dessa confusão vai surgir aqui em Atos 6 a apresentação dos diáconos, daqueles que iriam cuidar da mesa e das viúvas. E olha o que vai acontecer, versículo 2 até o versículo 4. E os 12 convocando a multidão, os 12. Esse nome sempre está no Novo Testamento e nas cartas, os 12. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, eles, como testemunha que os apóstolos eram, eles deveriam focar na palavra e na oração. A doutrina era eles quem deveriam apresentar. A doutrina dos apóstolos. Eu até marquei aqui, deixa eu ver se eu encontro. Atos ainda 2. Atos 2, depois da pregação de Pedro, em que quase 3.000 pessoas aceitam a Cristo, versículo 42. Esses que aceitam a Cristo agora como Salvador, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam para eles em relação ao que eles receberam de Jesus. Isso é muito sério, porque nós, como igreja, precisamos estar alicerçado sobre essa direção. Fundamento, base, pedra principal, Cristo. O fundamento do que foi ensinado, a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles ensinaram, que está na Bíblia. Nós não precisamos de uma nova revelação. Não precisamos de nada novo, irmãos. O que precisamos é continuar perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registrados historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da igreja dar testemunho da sua verdade. O evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, verdade e orientação à igreja. Então, nós temos a palavra de Deus como verdade, a doutrina dos apóstolos está aqui. O que eles receberam de Cristo, eles ensinaram. Nós não precisamos de nada novo, nenhuma invenção, nenhum malabarismo. A nossa fé deve estar alicerçada dentro das Escrituras. Vamos continuar ainda, subtópico 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, como eu disse aos irmãos, não é a pessoa, mas é o que eles ensinam. Mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, depois que você colocou o alicerce, você não pode arrancar a pedra angular dali. Você colocou a pedra angular, não pode ser tirada. Todo edifício depende dele. A mesma coisa é o fundamento, como o escritor está dizendo aqui. O fundamento da igreja não pode ser violado. Ele foi colocado já. E a igreja está sendo construída em cima dele.
Então precisamos permanecer na doutrina dos apóstolos. Nada novo. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Então nós precisamos tomar um grande cuidado quanto ao que estamos ensinando e também aprendendo. Isso é um ponto-chave. O que estamos aprendendo também é muito importante. Em Atos, eu quero compartilhar com os irmãos, Atos 8. Esse texto é muito interessante, porque em Atos 8, o evangelho chega a Samaria. E olha que interessante, ó. Versículo 14. Filipe está lá, é um evangelista, está pregando a palavra de Deus. Versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, então a classe apostólica estava em Jerusalém. Aqueles que foram escolhidos por Cristo para ser o mensageiro, as testemunhas dele. Igual Atos 1 e 8, quando Jesus fala para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, para que eles fossem testemunhas de Jesus. Foram testemunhas oculares, eles viram Cristo ressurreto, participaram de todo o seu ministério e de seus ensinos. Então eles eram as pessoas principais da igreja. Não em relação a eles como seres humanos, mas em relação ao que eles possuíam. A doutrina de Jesus. E que eles repassam, que é conhecida como doutrina dos apóstolos. Então olha, os apóstolos estavam em Jerusalém. Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Por que eles enviam Pedro e João depois que o evangelho chega com Filipe? Por que Pedro e João é enviado para lá? Porque eles eram os doutrinadores da igreja. Então a igreja está crescendo, está começando. Precisa ser colocado o fundamento. Depois que é colocado o fundamento, a doutrina dos apóstolos é apresentada, é ensinada, envolve todo aquele local. Então a igreja começa a ser construída em cima disso. Por isso enviaram Pedro e João para lá, que eram os doutrinadores da igreja. Vamos continuar. Subtópico 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega proptis significa proclamador, intérprete da revelação divina. Então, esses profetas aqui, é importante eu entender isso, que a igreja ela é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, o testemunho dos profetas. É importante nós se atentarmos a esses profetas, que não são os profetas do Antigo Testamento, e que também não é o dom espiritual de profecia. Então nós precisamos se atentar com isso. Já aprendemos algumas lições atrás que há uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento, os profetas do Novo Testamento e o dom espiritual de profecia. Então existe profetas do Antigo Testamento, existe o ministério de profeta, é um dom ministerial, e existe o dom espiritual, que no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo convida a igreja de Corinto, que estava numa confusão terrível, porque eles só queriam falar em línguas estranhas. Paulo convida essa igreja a procurar o dom de profecia, para que eles pudessem anunciar o evangelho às pessoas que entravam no culto. Paulo convida eles a isso. Então há uma diferença. Aos Efésios, já que estamos na carta de Paulo aos Efésios, então vamos dar continuidade dentro dessa carta. Essa própria carta que Paulo escreve vai explicar a respeito desses profetas. Olha que interessante, ó. Capítulo de número 4 e o versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo
de Cristo. Então aqui, Paulo deixa bem claro que Jesus deu à igreja apóstolos, deu profetas. Observe aqui, é um dom ministerial de profeta. Capítulo 3, volta um pouquinho, e o versículo de número 5, ainda aos Efésios. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, neste tempo, Paulo está escrevendo aos Efésios, neste tempo foi revelado aos apóstolos e profetas. Quem são esses profetas? São aqueles que têm o dom ministerial de profeta. E a respeito do dom ministerial de profeta, outra feita, nós falaremos sobre isso. Mas há uma diferença entre dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta. Então nós aprendemos aqui que a ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que nos passados estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então foi revelado aos profetas do Novo Testamento a participação dos gentios agora na nova aliança. E isso, irmãos, é fundamental nós entendermos, porque o fundamento da igreja está exatamente aí. Tanto na doutrina dos apóstolos, como no testemunho dos profetas, em relação a essa revelação de que estava oculto, de que Cristo elegeu um povo. Deus elegeu um povo em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, existe um povo aí que foi escolhido. E este povo é chamado de igreja. Então, isso estava oculto, mas foi revelado aos apóstolos e profetas. Aí que colocam o fundamento da igreja, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nosso subtópico 3, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Essa parte aqui é interessante. Eu me lembro quando eu frequentava a igreja, casa de oração, frequentava uma igreja chamada Casa de Oração. Estava no começo ainda da minha fé, e é uma igreja independente. E eu lembro que o pastor, pregando a palavra de Deus, ele disse assim, que quando as pessoas olham para nós, que não vejam uma construção perfeita, mas vejam não vejam um edifício construído, melhor dizendo. Que quando as pessoas olharem para nós, não vejam um edifício construído, mas vejam uma construção em andamento. Então, quando as pessoas olham para nós, na maioria das vezes, elas esperam perfeição. Só que a nossa vida, irmãos, ela está em construção. Nossa vida está sendo construída. A base da construção é Cristo, é a pedra fundamental. E o fundamento da nossa vida é exatamente a doutrina dos apóstolos, o que eles ensinaram sobre Cristo, o que nós estamos aprendendo a respeito de Jesus. Então nós estamos em construção. Aquele que começou a boa obra é fiel, é poderoso para terminar aquilo que começou, como Paulo escreve aos Filipenses. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Por isso que na nossa leitura bíblica em classe, Mateus 7, do 24 a 27, que vai falar sobre a parábola, o ensinamento que Jesus fala a respeito da construção de uma casa, por isso que é muito importante nós entendermos. As pessoas estão construindo a sua fé em pessoas, muitas das vezes, em seres humanos, em instituições. Faz pouco tempo, um irmão me procurou no meu trabalho e disse que estava desapontado em relação
aos acontecimentos do mundo, à política, à igreja. Olhei para ele e falei, mas você construiu a sua casa sobre o quê? Foi sobre a rocha ou sobre pessoas? Está fundamentada em que a sua fé? Então a mesma coisa nos nossos dias. Precisamos atentar muito bem para isso, irmãos. Que a nossa vida ela deve estar bem ajustada a Cristo. Cristo deve ser o meu Salvador, a razão da minha vida, a razão da minha esperança. Eu devo motivar a minha vida a andar em torno a Cristo. Eu acho muito interessante, porque eu não sou contra trabalhos que temos na igreja, confraternizações, outros trabalhos que envolvem, às vezes, os adolescentes, os jovens, irmãos, enfim, todo trabalho que envolve a igreja, pode de alguma forma prendê-los na igreja, vamos dizer assim. Mas, irmãos, se Cristo Jesus não for a minha motivação, eu estou perdendo tempo na igreja. Por isso ele é a pedra fundamental. Se Cristo não for a razão de eu ir para a igreja, se Cristo não for a razão de eu andar pela fé, se Cristo não for a razão da minha vida, eu estou perdendo tempo no Evangelho. Então eu entrei no Evangelho, não foi o Evangelho que entrou em mim. Então é necessário eu estar ajustado, bem ajustado, a minha casa sendo construída bem ajustada sobre a pedra fundamental que é Cristo. Se a tua motivação não for Cristo, se você precisar de algo a mais, uma motivação a mais, se alguma coisa precisar ser acrescentado, tem um grande problema aí. Por isso é onde que as seitas mais se perdem, é exatamente aí. É aí que nós conhecemos uma seita e conhecemos uma heresia. É quando Cristo não é o suficiente. Quando precisa acrescentar mais alguma coisa. Acrescenta-se o sábado, acrescenta-se festa, acrescenta-se multidões de coisas. Cristo não é o suficiente. Se Cristo não é o suficiente, não é o Evangelho. A doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos, Cristo é a pedra fundamental, principal da igreja. Então a igreja bem ajustada, ela cresce para templo santo do Senhor. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então, a santidade, ela vem através da verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, novidade de vida, fruto do Espírito, nova vida, só através da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas, o testemunho dos profetas, aquilo que eles ensinaram em relação ao que receberam de Cristo, é a verdade. E essa verdade transforma a vida do homem. Nós somos santificados através da verdade, somos separados para perto de Deus. Sem essa verdade, não existe Evangelho. Não existe Evangelho. Subtópico 2 do tópico 3. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então nós se tornamos essa morada de Deus.
Então, quando Deus habita em nós, Deus mora em nós, a nossa vida ela é santificada. Ela é separada mais e mais para Deus. A santificação, ela é progressiva. Vamos ler aqui aos Hebreus, capítulo 4. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao versículo de número 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Subtópico 3. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima, falando em relação ao tabernáculo e ao templo que Salomão edificou. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. João 14, capítulo 17. João 14, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus falando a respeito da pessoa do Espírito Santo que faria morada no crente. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, morada de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o corpo, agora é templo do Espírito Santo, não é meu, é de Deus. E agora entra também, quero chamar a atenção dos nossos irmãos para a responsabilidade que temos como templo do Espírito Santo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós precisamos tomar um grande cuidado agora, porque este templo, essa habitação, é de Deus, não é mais nossa. Então eu preciso tomar um grande cuidado com o que eu estou fazendo com o templo do Senhor, com a morada de Deus. 1 Coríntios 3, e o versículo 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, que é a morada de Deus, Deus habita em mim, esse templo, esse corpo é chamado de templo, Deus habita dentro de mim. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós aprendemos que nós somos a morada de Deus, morada do Altíssimo. A conclusão nossa: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Estamos aperfeiçoando. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Ponto final, irmãos. Ele é a razão. Cristo não pode ser substituído. Ele é o centro do Evangelho. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Para terminar, nós vamos ler aos Efésios 4. Já vou terminar já a nossa lição, aos Efésios 4, do 12 e 13.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o alvo é a medida da estatura completa, o aperfeiçoamento da igreja. Então, que nós continuemos como diz o nosso título da lição, que nós continuemos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que a nossa casa esteja edificada sobre eles, que nós perseveremos na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. A palavra de Deus é verdade. Nós não precisamos de nenhuma nova revelação. A palavra de Deus é suficiente. Cremos nos dons espirituais, sabemos que existem dons de profecia, enfim. Mas a palavra de Deus é a verdade. E sobre ela é que edificamos a nossa casa. Não vivemos em torno de profecia. Não vivemos em torno de revelação ou alguma coisa nova. Vivemos em torno da palavra de Deus. Cremos nas profecias, cremos na revelação, mas a nossa fé não está alicerçada nisso. Nossa fé está alicerçada no que diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por mais essa rica oportunidade e pedir ao Senhor a tua bênção sobre todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.